diretora? Temos que ver isso aí. Só um, dois. Boa noite. Vamos ter uma palavra de oração para o nosso louvor. Senhor, Pai querido que estás mais alto dos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Manda o teu Santo Espírito para nos derramar bênçãos sobre cada um que está aqui, Senhor, e os que estão a caminho também. Que tudo que for feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começarmos o nosso louvor, vamos cantar com muita alegria, porque esse hino nos transmite uma grande alegria. O nome dele é Grande Alegria, 489. Amém. O hino que nós iremos cantar agora, Não Me Esqueci de Ti. Deus não se esquece de nós, por isso nós estamos alegres. Amém. Número 499. Se as ondas desta vida destruírem sua fé e fizerem que o
glória deste mundo, já meus pés envolverei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Irei outra vez. Amém. Amém. Bom, nós queremos pedir para que todos fiquem de pé. Nós vamos cantar o hino tema dessa semana de oração, que diz assim: um pouco mais. Um pouco mais. Vamos nos colocar de pé. Se escurecer
Vamos ajoelhar para uma palavra de oração. Nosso amado Pai Celestial, muito obrigado pela tua proteção durante este dia. Amém. Muito obrigado porque nesta noite, mais uma vez, o teu Espírito permitiu que nós aqui estivéssemos. Amém. E agora, querido, estamos prontos para ouvirmos a tua palavra. Que continuemos aprendendo de ti. Que haja, querido Deus, disposição para fazermos a tua vontade. Amém. Para seguirmos os teus caminhos. Abre os nossos ouvidos para que verdadeiramente ouçamos a tua voz nesta noite. Também, Senhor Deus, que através do pastor Raimundo, dos lábios dele, o som possa transmitir-nos a tua vontade. Livra-nos de todos os males, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor seja convosco. E mais uma vez nessa noite você receba o abraço de Cristo e esteja na presença de Cristo, como acabamos de ouvir esta belíssima música. Deus seja louvado. Bem-vindo, hoje terça-feira, dia 12 de outubro de 2010. Que bom estar com você, que bom estarmos aqui reunidos. Hoje o assunto é muito importante, vamos falar a revelação de quem é o chifre pequeno e automaticamente quem é a besta de Apocalipse, capítulo 13. Antes, porém, no sábado pela manhã, eu pretendia mostrar aqui aquele vídeo dos mineiros que estão presos no Chile. Creio que vocês já acompanharam pela internet, pela televisão. E há 2 meses e meio eles estão presos a 700 metros abaixo da terra e começa hoje o resgate. Todos os materiais já estão preparados e vai sair um por um. E em 48 horas o presidente Sebastião Pinheira deve concluir, Ele disse que deve concluir o trabalho de resgate desses 33 mineiros. São 32 chilenos e um boliviano. E o interessante é que um pastor da igreja adventista, chamado Carlos Parra, usado por Deus, já no início desse problema que aconteceu na mina, ele foi lá e montou um acampamento, e ele é o capelão do acampamento. Amém. E o nome do acampamento que deram chama-se Esperança. Amém. Providencialmente Esperança. E ele deu um presente especial para os 33 mineiros. Você vai ver na reportagem, vamos ver se vai dar certo aqui. Pode colocar alguns minutinhos, depois faremos um sorteio e vamos dar continuidade à programação. Mas veja que interessante. Uma tragédia mudou Pode aumentar. a vida de 33 pessoas no Chile. Foram 2 semanas de silêncio, até que uma mensagem chegou. Estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día, de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina. Y es el mensaje de nuestros mineros, que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Profissionais da área de mineração estão presos há vários dias na região norte do país, em Copiapó, a 700 metros abaixo do solo. O desabamento impediu a saída deles de uma mina de cobre. A expectativa, segundo as estatísticas, é a de que o resgate completo ocorra em até 4 meses. ¿Qué puedo decir? Un saludo a todo el pueblo de Dios que está orando con nosotros y todas las bendiciones del mundo a mi familia. Que Dios les siga bendiciendo y siga el Señor. Essa foi uma filmagem lá dentro, onde eles estão presos. Eso sería lo que tendría. A espera por o salvamento não é fácil, nem para os familiares do lado de fora que aguardam notícias, mandam cartas e fazem suas preces, nem para quem está embaixo da terra e precisa de alento. O acampamento dos mineiros, providencialmente, chama-se Esperança, e lá surgiu uma grande oportunidade de evangelização. E os adventistas não perderam tempo. Imediatamente se deslocaram para o local e têm feito 2 vezes ao dia cultos, orações e oferecido assistência espiritual aos familiares e mineiros soterrados. Além disso, um pastor adventista viu nesta situação um momento ideal para semear a verdadeira mensagem de esperança. Carlos Parra providenciou 33 exemplares da Bíblia, com os nomes dos mineiros e trechos destacados que falam das promessas divinas em situações adversas. A palavra de Deus chegou aos mineiros e passou por uma sonda de aproximadamente 7 centímetros de diâmetro.
Em espanhol, este objeto recebe o nome de paloma, pomba, o que lembra o pombo-correio, que leva mensagens, alimentos e esperança. O pastor Barra tem sido o capelão do acampamento e, junto com a equipe, viaja por volta de 80 quilômetros em estrada de terra a cada dia para levar esperança. Meios de comunicação de todo o mundo repercutiram no ato solidário e de profunda sensibilidade espiritual. O difícil é encontrar o que mandar para os mineiros que consigam passar pelo duto que tem só 7 centímetros. Mas hoje um pastor apareceu aqui com um presente para os 33. Uma Bíblia exatamente do tamanho e já com os textos destacados nos trechos de conforto e de esperança. Como o Salmo 40. Pacientemente esperei a Jeová. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Os adventistas estão ali, têm feito a diferença na vida daquelas pessoas. São porta-vozes de esperança. Amém? Viu que interessante? Esses homens estão presos há 2 meses e meio e hoje começa o resgate. Já deve ter sido resgatado o primeiro mineiro desta mina. E por que estamos passando isso? Porque eles estão presos ainda a 700 metros abaixo da terra, do solo, e não conseguiram ver até hoje a luz do sol. Estão na escuridão, nas trevas, e ali eles têm que comer, têm que beber, têm que dormir. Já imaginou? Gente, há milhares de pessoas que estão também nas trevas, presos, sem ver a luz do sol da justiça. E cabe a cada um de nós levar esperança para que essas pessoas venham à luz e sejam libertas das trevas morais desses últimos dias. Por isso eu fiz questão de passar a você esse videoclipe tão especial. Amém? Tem alguém que está vindo hoje que em nossa série de evangelismo é a primeira noite? Primeira vez? Temos ali atrás algumas pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, é muito bom receber vocês aqui, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. O nosso programa, ele segue-se todas as noites até domingo que vem. Só que no sábado nós teremos uma programação especial. Eu havia anunciado um horário aqui, mas algumas pessoas nos procuraram juntamente com o pastor e sugeriram outro horário, devido à entrega dos convites, que está ali todas as noites às 7h45 da noite. Então nós estamos reanunciando, e agora oficial, o programa de sábado deve acontecer no mesmo horário que está acontecendo aqui todas as noites, a partir de 15 para as 8 da noite. Só que aqueles que vão se batizar devem chegar mais cedo, devem chegar aqui por volta de 7 horas, 7h15 da noite, entre 7 e 7h15, para a gente dar as últimas instruções para você colocar a beca, e depois temos aquele momento de entrada triunfal, para não atrasarmos. Como sábado ninguém trabalha, e domingo ninguém vai trabalhar, né? Então a programação segue-se nesse mesmo horário. Então quem você precisa avisar, avise que vai ser no mesmo horário que está acontecendo todas as noites, ok? Tudo certo? Muito bem, vamos para o sorteio então de alguns brindes especiais. As cestas não querem diminuir do tamanho, tá? Cada vez tem mais brindes aqui. Então a Isabela está trazendo aqui os nomes. Obrigado. Pegue uma cesta ali, minha amiga. Ok. Eu vou chamar aqui à frente quem tem o número 44. Nivaldo é o que está aqui na lista. Quem é o Nivaldo? Opa, vem cá, meu amigão. Então o senhor vai receber um brinde e tem direito de escolher. Temos aqui, tá pesado, hein? Tem direito de escolher aqui o livro Grande Conflito, Chamados Escolhidos, um CD. Deus abençoe o senhor, viu? O livro Tempo de Esperança. Obrigado. Pode ficar com o papel.
Vamos acenar carinhosamente para o nosso amigo Nivaldo. E vamos chamar aqui quem tem o número 18, Kleber Rodrigues. Kleber Rodrigues. Aí, bem-vindo, Kleber. Você então recebe uma lembrança do nosso programa. Chegou o seu dia. Isso, pode pegar aí. Eu nem sei que livro é esse aí. Pais guiados pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, viu? Boa escolha. Vamos acenar também carinhosamente, é um aceno jovem. E vamos chamar agora quem tem o número 14, Claudiane. É isso? Claudiane, é você. Bem-vinda, Claudiane. Receba também uma lembrança da nossa programação. Tem vários brindes que você pode escolher. Esse é um CD na voz de Cid Moreira. Esse daí é um CD com um curso bíblico que ele narra e é muito bom. Tá? Que Deus te abençoe. Vamos lá. Vamos sortear então mais alguém aqui. Deixa eu ver aqui. Qual número você vai falar, minha amiga? Número 43, Sérgio Landi. É isso? Sérgio, não veio? Não? Ah, ok. Então assim que ele entrar, a senhora traz ele aqui. Vamos lá. E agora vamos chamar aqui, o sobrenome é Marvin, é isso? Marvin ou Marvin Cardona. Como que é? Acertei? Ah, é importado. Ok. Número 46. Amém. Bem-vindo, né? Escolha o seu brinde. Que Deus abençoe. E vamos ter mais um sorteio hoje. Vamos ver aqui. El Messias. Muito bem. Nome bonito, viu? O Messias, né? Bem-vindo, viu? Que Deus abençoe o senhor. Obrigado pela sua presença. Escolha aí o seu brinde. E amanhã nós teremos mais sorteios. Aí depois, irmã, você ajuda aqui, avisa como é o nome dele mesmo? O Sérgio, avisa o Sérgio que ele tem direito a receber um brinde. Aí no final ele pega o brinde. Obrigado, Isabela. Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Vamos cumprimentar e dizer: Jesus te ama e eu também. Cadê o senhor, quem está ao seu lado, né, irmã? Não é misericórdia, não. Jesus te ama. Jesus te ama. Isso. Vamos lá. Muito bem. Nós vamos então agora para o estudo da palavra de Deus. Olha como é bom cumprimentar, é muito gostoso. Nós somos uma família. E agora vamos fechar os olhos para um momento de oração especial. Santíssimo Deus, onipotente Pai celestial, Criador dos céus e da terra e mantenedor de nossas vidas. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, hoje e pelos séculos dos séculos. O Senhor é o único digno de ser honrado e glorificado e adorado. E é por isso que estamos aqui, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, que veio a essa terra, enfrentou o pecado face a face, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor está vivo, e o Senhor prometeu que onde estivesse 2 pessoas ou 3 reunidas em Teu nome, o Senhor também estaria ali no meio dessas pessoas. Estamos aqui, ó Pai, não em nosso nome, mas no nome do Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor habite em nosso meio, perdoa os nossos pecados, lava nossa mente e o nosso coração com o sangue de Jesus. Que nessa noite o Senhor nos ensine o caminho em que devemos andar, e que tenhamos, ó Pai, a humildade
suficiente para andarmos no caminho do Senhor. Pai querido, que nessa noite o Senhor mesmo seja o nosso pregador. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Queridos amigos, o assunto de hoje então, o chifre pequeno, a revelação. De hoje não passa como nós falamos. Irmãos, antes porém, não vamos ler, mas eu vou mencionar o que está escrito no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. O capítulo 2, como nós mencionamos ontem, fala do sonho do rei Nabucodonosor. E ele sonhou com uma estátua. E a estátua que ele sonhou tinha a cabeça de ouro puro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro com barro. E uma pedra foi lançada e atingiu os pés da estátua. O rei sonhou e esqueceu, acordou e esqueceu. E ele mandou chamar os magos, feiticeiros, caldeus, astrólogos, para dizer a ele o sonho e também dizer a interpretação. Mas esses homens confessaram sua incapacidade de saber das coisas ocultas. Até que Daniel foi chamado, não sabia de nada, ele foi a Deus com seus amigos, se ajoelharam, oraram, e Deus revelou a Daniel o que o rei havia sonhado e também a interpretação. E aqui está o profeta Daniel, diante do rei Nabucodonosor, revelando a ele que ele sonhou com uma estátua. E é interessante notar que cada parte dessa estátua, como nós já vimos, é um metal diferente. E você observe a ordem decrescente dos metais. Começa no ouro, vai chegar no barro. Alguma coisa Deus quer nos ensinar. Então veja aqui a cabeça da estátua, ouro puro. O peito e os braços são de prata, a prata inferior ao ouro. Aí vem o bronze, que é inferior à prata. Aí vem o ferro, que é inferior ao bronze, e o barro inferior ao ferro. Só que a pedra é lançada do céu sem auxílio de mãos humanas e atinge exatamente os pés, quebra toda a estátua. E essa pedra, de acordo com Daniel 8:44, se faz uma grande montanha que enche toda a terra. O que significa cada parte dessa estátua? Nós veremos agora, porque cada parte da estátua representa os mesmos 4 animais de Daniel capítulo 7. A Bíblia é repetitiva. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. Tem muitas repetições. Assim como Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, repetem muitas parábolas. Deus, ele é repetitivo, porque ele sabe que o segredo da aprendizagem está na repetição. Só que na profecia bíblica está em forma progressiva. Deus sempre revela algo a mais. A gente aprende o anterior e revela algo a mais para sempre fixar em nossa mente. Então hoje vamos ver que cada parte da estátua tem um significado de alguns dos animais que Daniel sonhou. Aqui já estamos em Daniel 7. Daniel sonhou com 5 animais. Quantos animais? 4 animais. Ok. O primeiro animal da lista que Daniel sonhou era o leão com asa de águia. O segundo animal, urso com 3 costelas na boca. O terceiro animal, qual o nome dele? Leopardo. Quantas asas? 4. Quantas cabeças? 4 cabeças. E o quarto animal? Terrível, espantoso, sobremodo forte. Tinha dentes do quê? De leite ou dentes de ferro? De ferro. Unhas do quê? De bronze. Era diferente do primeiro animal, do leão, do urso, do leopardo. Ele tinha quantos chifres? 10 chifres. No meio dos 10 subiu o chifre pequeno. O chifre pequeno destruiu quantos? 3. E esse chifre pequeno, de acordo com a Bíblia, só voltando aqui, ele tinha, quem se lembra? E uma boca. E a boca dizia? E o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus. Ok. Então vamos ver aqui. A cabeça de ouro representa o mesmo leão de Daniel 7.
representa o reinado da Babilônia, que dominou o mundo do ano 605 ao ano 539 a.C. nascer. O peito e braços de prata da estátua representa o mesmo urso do capítulo 7, que é a nação medo-persa, do ano 539 a 331 a.C. Veja que o quadril de bronze representa o mesmo leopardo, Daniel 2, Daniel 7, que é a nação da Grécia, dominando até o ano 168 a.C. nascer. O quarto animal representa as mesmas pernas de ferro de Daniel 2, ou seja, o reinado de Roma. Veja que Roma é comparada com um animal muito feio, perseguidor, e também com as pernas de ferro, que o ferro a tudo quebra, tudo esmiuça. Roma foi perseguidora, e não só foi, voltará a ser. Roma aqui é comparada com ferro e com animal feio. Roma começou dominando antes de Cristo e terminou depois de Cristo, quando neste ano de 476 ela foi invadida por 10 tribos, representando os 10 chifres do quarto animal e os 10 dedos dos pés. Veja como a profecia se cumpre de forma precisa e maravilhosa. Agora observe o seguinte, agora você precisa prestar muita atenção. Aqui nós temos cabeça de ouro, leão, peito e braço de prata, o urso, quadril de bronze, o leopardo, pernas de ferro, o quarto animal, os 10 dedos, 10 chifres. Só que tem um porém. Observe que a Bíblia diz que uma pedra é lançada e atinge qual parte da estátua? Os pés. Essa pedra que destrói toda a estátua representa qual reino? O reino de Deus, que será implantado. E esse reino de Deus é a volta de Jesus, é o reino de Cristo, que ele vem com seus milhões de anjos. Ok. Esse reino não terá fim. Agora, você sabe que aqui surge um outro reino. O reino de Cristo vem do céu, e esse aqui vem de baixo. Surge um chifre pequeno, e esse chifre pequeno também é um reino, só que é diabólico. E a pedra é o reino do céu, e o chifre pequeno é o reino do inferno, o reino das trevas. Então aqui nós temos o chifre pequeno e Jesus. Cada um implantou seu reino na terra, sabia? Agora tem um porém. Olha bem para cá. O reino de Jesus tem duas fases. O reino do chifre pequeno tem duas fases. O reino de Jesus Cristo já foi implantado quando Jesus nasceu da Virgem Maria. A Bíblia diz que o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que o reino de Cristo, a primeira fase, é chamada na Bíblia de reino da graça. A segunda fase é o reino da glória. O que é isso? O reino da graça é Jesus hoje reinando na sua vida, ocupando o primeiro lugar no seu coração, limpando a gente de tudo que é pecado e dominando nossa vida. Isso é o reino da graça. Só que mesmo Jesus reinando na sua vida, não significa que nós teremos uma vida sem problemas ou dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, em mim vocês terão paz, no mundo aflições. Então observe que o reino de Cristo é o reino da graça. É a certeza do perdão, a certeza do amor, a certeza de que Deus o ama e está dirigindo a sua vida. O reino da glória ainda não foi implantado. Só será implantado na segunda vinda de Jesus, quando ele vai arrancar do nosso coração a tendência para o pecado. Aí nunca mais teremos uma natureza pecaminosa e viveremos perfeitos para todo sempre. Amém. Esse é o reino de Cristo, da pedra, porque a pedra na Bíblia simboliza Jesus, a pedra angular, a rocha eterna. Agora veja, o reino do chifre pequeno também tem duas fases. Uma fase já existiu, onde perseguiu os santos por 1260 anos, anos. Foi o reinado do terror, e nós veremos hoje esse reinado.
Só que o chifre pequeno voltará a reinar, voltará a perseguir, e vai ser precisamente pouquíssimo tempo antes da volta de Jesus. Olha aqui, você se lembra que a pedra é lançada em que parte mesmo? Nos pés. Os pés é uma mistura do quê? Barro e ferro. O ferro representa qual reino? Roma. Isso quer dizer, quando a pedra vier, o ferro ainda estará reinando, não com a força que tinha. Mas veja que a pedra vem, atinge os pés, e os pés é mistura de ferro com barro. Isso quer dizer que Roma, que representa o ferro, tem uma parte profética a desempenhar até a volta de Cristo. E hoje nós veremos o papel profético de Roma até a volta de Jesus. Só que é um papel profético diabólico. É uma guerra entre o bem e o mal. Ficou claro? Muito bem. Então, queridos amigos, vejam. Do quarto animal surge o chifre pequeno. E esse chifre pequeno tem olhos, tem boca. E como disse a criancinha, pastor, também tem nariz. Tem nariz também, porque cheira. Ou seja, é um ser humano. Esse chifre pequeno diz blasfêmia. E blasfêmia significa um homem querer ser Deus aqui na terra. O chifre pequeno, ele vem do quarto animal. O quarto animal representa Roma. O chifre pequeno vem do reino de Roma. Então hoje veremos quem é esse chifre que vem de Roma e quer ser Deus aqui na terra. Vamos lá? Meus amigos, olha aqui. O chifre pequeno, ele cresceu. Hoje tem influência mundial. Ontem nós vimos as principais características do chifre pequeno e vamos recapitular. O chifre pequeno tem uma, a boca diz, e blasfêmia significa? O chifre pequeno abateu 3, ele faz guerra contra os? Quem são os santos? Quem se lembra? E tem a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12, nós lemos ontem que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Quantos mandamentos são os mandamentos de Deus? 10. E quantos mandamentos nós devemos guardar? E se nós guardarmos 9, rejeitarmos um, Deus aceita? Não. Sim ou não? Não. O que diz o quarto mandamento dos 10? Lembra-te do dia de sábado. Para quê? Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então veja, meus amigos, que os santos guardam os 10 mandamentos, inclusive o sábado. E não somente guardam os mandamentos, mas têm a fé em Jesus Cristo. Porque não adianta só guardar a lei. O jovem rico dizia, isso eu faço desde a infância. Na verdade não fazia, né? Ele pensava que fazia, mas tinha um outro Deus diante de Deus, que era o dinheiro. Até que finalmente ele entendeu que precisava de Jesus, mas não aceitou Jesus. Ele morreu no cerco de Jerusalém, no ano 70, e morreu perdido, porque ele rejeitou a Cristo como primeiro lugar na sua vida. Então não adianta a pessoa dizer que guarda os mandamentos sem ter Jesus, porque sem Jesus você faz alguém ou alguma coisa e coloca em primeiro lugar na sua vida, aí complica. Muito bem. Nós vimos ontem que o chifre pequeno profere palavras contra o Altíssimo, que é Deus, e o chifre pequeno é o anticristo. Nós vimos que ele iria matar os santos, e hoje veremos como que destruiu milhares de santos. O chifre pequeno iria mudar os tempos e a lei. Vamos ver como é que mudou a lei. E também o chifre pequeno perseguiria os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo vale quanto tempo? Um ano tem quantos meses? Então veja que nós temos aqui um tempo equivale a 12 meses. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. Meio tempo, meio ano, 6 meses. Quantos meses nós temos? 42 meses de perseguição do chifre pequeno contra os santos. Nós vimos que esses 42 meses calculados equivalem a quantos dias? 1260 dias. Só que um dia na profecia vale quanto tempo? Então são 1260 anos. Eu estou passando rápido para recapitular, porque já vimos ontem. Nós vimos ontem, olha,
Agora para pensar um pouquinho. Olha só que descrição, hein? Antíoco IV Epifânio não preenche esses requisitos. Jamais. Ontem nós vimos em Apocalipse 12, verso 6 e o versos 13 e 14 sobre a mulher e o dragão. Nós vimos que o dragão persegue a mulher pelo mesmo período de tempo em que o chifre pequeno perseguiria os santos, que são 1260 anos. Nós vimos que os santos e a mulher são uma e a mesma coisa. Ou seja, os santos que guardam os 10 mandamentos e têm a fé em Jesus representa a mesma mulher que é perseguida pelo dragão. E a mulher representa a igreja. Então a igreja de Deus na terra guarda os 10 mandamentos e tem a fé em Jesus, porque os santos pertencem à igreja de Deus. E vimos que quem persegue os santos é o chifre pequeno. E vimos que quem persegue a mulher é o dragão. Ou seja, o dragão de Apocalipse 12 e o chifre pequeno de Daniel 7 estão unidos. O chifre pequeno é instrumento do dragão para perseguir os santos ou a igreja de Deus na terra. Até aqui ficou claro? Tudo certo? Avançando então. Ontem nós vimos, meus amigos, que o chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13 são uma e a mesma coisa. Agora nós vamos então saber quem é o chifre pequeno ou automaticamente quem é a besta de Apocalipse 13. Vamos lá? Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Alguém precisa de uma Bíblia emprestada? Não sei se já foi entregue. Se alguém precisar, levante sua mão, que nós temos algumas lá para entregar. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 em diante. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo, ou segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o verso 4. Posso ler? Amém? Amém. Vamos lá então. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, por favor, levante a cabeça e olhe aqui na tela. Antes da vinda de Cristo a essa terra, haveria de ter um tempo de grande apostasia. E você sabe o que é apostasia? Existem dois tipos de apostasia. Dois tipos. O primeiro tipo de apostasia é o seguinte: é quando a pessoa abandona a igreja e ela volta às velhas práticas, ela volta ao mundanismo, e essa pessoa então se apostatou. Chama-se apostasia. Vou dar um exemplo aqui bem claro, que é conhecido no mundo todo praticamente. Elvis Presley. Você sabia que esse homem, ele era cristão e cantava músicas do céu. Eu tenho no meu computador algumas músicas que ele cantando quando era cristão. Mas o que aconteceu com ele? Abandonou a Deus, as músicas do céu, se apostatou e foi cantar músicas do inferno. E o resultado você sabe o que foi. Então esse é um tipo clássico de apostasia, alguém que abandona a igreja. Ok. O outro tipo de apostasia é pior. Por quê? Porque a pessoa não abandona a igreja.
Mas como assim, pastor? Ele permanece dentro da igreja, só que ele agora diz que recebeu uma nova luz, não sei de onde, e ele diz agora que recebeu uma nova doutrina. E a igreja, há mais de 150 anos, está tudo errada, e todo mundo tem que se enquadrar naquela nova, suposta nova doutrina que ele recebeu, nova luz. Ele começa a falar contra o Espírito Santo, contra Ellen White, contra o Espírito de Profecia. Ele começa a falar contra isso, contra aquilo outro, e começa a fazer pequenos grupos do inimigo dentro da igreja. E começa a fomentar aquilo que o diabo fez no céu. Começou a mentir no céu, dizendo que Deus não era amor, que a lei de Deus deveria ser abolida, e que os anjos só obedeciam porque não tinham outra escolha. Enfim, 1/3, aí sim se apostataram de vez. E aí o que acontece? Esse pequeno grupo, com o tempo, dentro da igreja, se dizem que continuam adoradores de Deus, só que montam uma igreja para eles. Então esse é o pior tipo de apostasia que existe. Porque o engano, a pessoa não está declaradamente apostatada. Ela está porque misturou a verdade com a mentira. E meus amigos, isso é terrível. Porque professa religião e ao mesmo tempo acredita em heresias e mentiras. Agora, Jesus é o cabeça da sua igreja. A igreja de Deus, meus amigos, é de Deus. Nós membros somos falhos, mas a doutrina é pura. Porque Jesus é o cabeça. Ellen White, escritora adventista, inspirada por Deus, diz uma frase que eu acho espetacular. Ela diz assim: nada temos que recear quanto ao futuro. Nada. A menos que a gente se esqueça como é que Deus tem nos guiado no passado. Amém? Irmão, se Deus guiou a gente até aqui, nesses últimos dias, você acha que Deus não vai continuar guiando a gente? Eu acho que vai. Irmãos, isso é uma maravilha. Isso nos dá segurança de que Jesus está na direção da sua vida e da minha vida. Amém? Amém. Agora veja, meus amigos, que haveria um tempo de grande apostasia, e diz a Bíblia que seria revelado o homem da iniquidade. Veja que não fala mulher da iniquidade, viu? Aqui fala homem da iniquidade. Irmãos, se há um tempo em que precisa ser revelado, esse tempo é hoje. Nós não estamos mais em tempo de esconder a verdade. É tempo de revelar. E hoje será revelado esse homem da iniquidade. A Bíblia chama que é o filho da perdição. Eu quero ser filho da salvação. Amém? Mas esse aqui é o filho da perdição. Esse filho da perdição se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí está, blasfêmia. Lembra o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus. Veja que Paulo, que escreveu cartas, e você se lembra que as cartas, 90-95% você entende como se lê, o restante não. Aqui você entende como se lê ao pé da letra as palavras, mas a aplicação é profética. A aplicação aqui, meus amigos, é ao chifre pequeno, é a besta de Apocalipse 13. E é o que nós temos visto aí já há 2 ou 3 dias. Então, queridos amigos, preste muita atenção agora na revelação desse assunto. O chifre pequeno perseguiria por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Veja aqui o cálculo de forma diferente. Um tempo, 1 ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Meio tempo, meio ano, 180 dias. Nós temos aqui 3 tempos e meio, 3 anos e meio, e aqui 1260 dias, que na verdade foram 1260 anos. Quando é que começou e quando é que terminou, e o que aconteceu nesse período de 1260 anos, é o que nós veremos agora. O período de perseguição do chifre pequeno contra os santos começou exatamente em 538 depois de Cristo. Se você somar os 1260, soma 1260 mais 538, quanto é que dá? 1798. Então começa aqui a grande perseguição e termina em 1798. E o espaço de tempo são 1260 anos.
E você pode perguntar: pastor, como é que você sabe que começou aqui, em 538? Você se lembra que o chifre pequeno, quando surgiu, abateu 3 chifres, ou 3 reis? Quais foram esses reis, e como foi, e quando foi? Irmãos, a primeira tribo a ser abatida foi a tribo Érulus, e foi exatamente no ano 493 depois de Cristo. A segunda tribo foi a tribo chamada Vândalos, em 534 depois de Cristo. E a última tribo a ser eliminada foi a tribo Ostrogodos, no ano 538 depois de Cristo. E nesse ano 538, Justiniano deu ordem à ponta pequena, ao chifre pequeno, para perseguir os cristãos. E a partir de então, meus amigos, o chifre pequeno foi chamado de o cabeça de todas as igrejas. Mas olha só, olha para cá. Por que foram eliminadas essas tribos? Presta atenção, senão você não vai entender. Essas 3 tribos eram tribos arianas, ou seja, seguidoras de um homem chamado Ario. E Ario, literalmente, ele foi um herege, ou seja, um apóstata. Como assim? Ario havia pregado que Jesus foi o primeiro a ser criado. Aí vem aquela frase famosa: creatio ex nihilo, criado a partir do nada. E Ario difundiu essa ideia naquela época para milhares de pessoas. E tinha muita gente que seguia ele e acreditava nessa heresia. Por que heresia? Porque a Bíblia não diz que Jesus foi o primeiro a ser criado. Jesus nunca foi criado por ninguém. Jesus, ele é Deus. Não tem começo e não tem fim. Agora, Ario difundia essa ideia. E essas 3 tribos, Vândalos, Érulus e Ostrogodos, eram tribos arianas que adotaram essa doutrina para eles. O que aconteceu? No ano 325, houve um concílio chamado Concílio de Niceia. E nesse concílio se reuniram os líderes da igreja cristã da época, que eram chamados de pais da igreja, os primeiros teólogos da igreja cristã. E eles se reuniram nesse concílio de Niceia com o objetivo de analisar a doutrina de Ario, para ver se era bíblico ou não. E eles analisaram e eles chegaram à conclusão que era uma doutrina espúria, uma doutrina que deveria ser anátema, ou seja, excomungada, rejeitada. E eles criaram o credo niceno. E no credo niceno está escrito que Jesus é da mesma essência que o Pai, é Deus assim como o Pai. O chifre pequeno, que estava já em ascendência, o chifre pequeno adotou o credo niceno para si. Não foi o chifre pequeno que criou o credo niceno, mas ele adotou para si, porque quem promulgou o concílio foi Constantino. E Constantino era de Roma, era imperador de Roma, era um pagão, mas se autodenominou cristão. Então, outra história. E aí o que aconteceu? O chifre pequeno adotou o credo niceno e falou assim: nós vamos reinar. E quem não aceitar esse credo, ou as nossas leis e dogmas e ensinos, nós vamos perseguir. Apostasia é verdade misturada com a mentira. A besta do Apocalipse é uma apostasia, porque tem verdades e tem mentiras junto. Tem muitas doutrinas do chifre pequeno que são bíblicas, está tudo corretinho, sem nenhum problema. E se são bíblicas, temos que aceitar, porque está na Bíblia. Mas a maioria é paganismo. O que é que o chifre pequeno fez? Perseguiu essas 3 tribos, porque eram arianas e ofereciam resistência ao domínio do chifre pequeno. Agora, o chifre pequeno crê que Jesus é Deus. Então eles estão certos por esse lado. O erro foi perseguir quem não pensava igual eles. Irmãos, pela graça de Deus eu guardo o sábado. Agora, se você falar: pastor, eu quero guardar a quarta-feira ou a quinta-feira, que direito tenho eu de perseguir você? Porque você não pensa igual eu penso nesse aspecto. Agora, o chifre pequeno cometeu outro erro fatal, que foi inventar doutrinas que não estão na Bíblia e ainda perseguir quem não pensava igual. Os 2 erros: perseguição. E assim, meus amigos, o chifre pequeno começou a dominar, e esse domínio foi terrível e espantoso. Querem ver?
Durante 1260 anos houve a supremacia do chifre pequeno. Nessa época da Idade Média houve a Santa Inquisição e as Cruzadas. Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, não é? Veja aqui, meus amigos, o que vamos passar aqui, algumas coisas realmente são fortes, mas aconteceu. Esse rapaz chamado Joe Brown, ele teve os seus pés assados antes de ser amarrado a uma estaca, isso a mano do chifre pequeno. Helen Stark foi sentenciada a ser amarrada junto com seu bebê dentro de um saco, sendo depois ambos afogados. Billy Fett, de apenas 8 anos de idade, o qual foi morto a cacetadas por haver demonstrado simpatia para com seu pai. Este havia ficado suspenso por uma perna e um braço durante 2 semanas. Veja, não estou inventando, isso aqui está escrito no livro de Marvin Maxwell, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, página 132. Algumas torturas, meus amigos, eram assim: mãos amarradas às costas, depois erguidas lentamente em direção superior e para fora, enquanto as articulações do ombro se separam, os braços são erguidos, esticados para o alto, e finalmente todo o peso do seu corpo repousa sobre os seus pulsos, ao passo que o inquisidor, em nome de quem? De Jesus Cristo. E de quem mais? Da Santa Igreja, não Deus, né? Da Santa Igreja do chifre pequeno, lhe dirige repetidamente a pergunta: você vai renunciar? Você vai renunciar? E se a vítima renunciasse à fé, era liberta da tortura e da morte. Se não, era torturada até a morte. E nós hoje vamos ver aqui alguns instrumentos de tortura usados na Idade Média. Coisas horríveis, terríveis e espantosas. Mas agora, preste muita atenção no que vamos mostrar, e você vai saber quem é o chifre pequeno. Irmãos, a Santa Inquisição, que de santa não teve nada, matou milhares de cristãos. Muitos, alguns eram torturados e outros eram queimados em praça pública. Se você tiver alguma dúvida, pegue no Google, escreva ali Santa Inquisição, ou então instrumentos de tortura, pronto. Você tem ali muitas informações sobre esse assunto, bem mais assim claras, muito mais. Mas além da Santa Inquisição, irmãos, o chifre pequeno inventou aquilo que é chamado de venda de indulgências. E você sabe o que significa venda de indulgências? É a venda do perdão, além de terras para alcançar o céu, terras no céu. Mas a venda do perdão, meus amigos, era basicamente as indulgências. Havia um homem chamado Tetzel. Esse homem era o grande promovedor das indulgências. E nas igrejas do chifre pequeno, ele colocava uma cruz enorme e fazia apelos para as pessoas irem à frente e depositarem moedas, na época chamada shelins. E aí muitas pessoas iam, e eles depositavam moedas também para libertar alguém do purgatório, supostamente do purgatório. E foi com esse dinheiro, irmãos, que o chifre pequeno cresceu. Hoje, irmãos, é muito rico, tem muito dinheiro, mas muito bem. Cris ali não abate não, mas em todo mundo, é o maior do mundo. E não só isso, irmãos, também pregava que você pode ser salvo por obras meritórias, andando de joelhos, carregando uma cruz nas costas, pagando uma promessa. E foi isso que revoltou um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu na igreja do chifre pequeno. Ele cresceu ali dentro. Ele era um homem sincero, se tornou professor de teologia. Só que um dia, guiado pelo Espírito Santo, ele leu a Bíblia todinha. Leu a Bíblia e descobriu que a salvação não é por obras meritórias e nem comprada, é por meio da fé. E foi então que ele começou a pregar isso, chamado de justificação pela fé, ou seja, perdão por meio da fé, e não por obras, nem por pagamento, que ninguém consegue comprar a salvação. Ele começou a pregar na classe de teologia, deu um rebuliço,
E um dia 31 de outubro de 1527, ele foi na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e pregou as 95 teses, chamado de 95 parágrafos contra as indulgências e a favor da doutrina da justificação por meio da fé. Depois disso, meus amigos, as pessoas que liam, o Espírito Santo abriu entendimento, e essas pessoas entendiam que a salvação não era por obras meritórias. E foi a partir dessa época que deu-se a reforma protestante. Chamaram Martinho Lutero numa dieta, chamada Dieta de Worms. E ali os líderes da Ponta Pequena disseram: você tem que se retratar. Se você não voltar atrás, você vai ser morto nas fogueiras da Santa Inquisição. E Martinho Lutero, com a Bíblia na mão, instituiu o princípio chamado sola scriptura. Só a Escritura. Sola fide, só a fé. Sola gratia, só a graça. E ele olhou para o teto, e era telhas, e ele disse para todos ali: nem que todas as telhas fossem demônios, eu não me retrataria. Porque eu conheci a verdade, eu vou seguir e vou pregar. Irmãos, teria você coragem de se levantar no meio de um império, contra tudo e contra todos, e seguir a verdade? Martinho Lutero foi usado pelo Espírito Santo, sem dúvida. Ele não morreu nas fogueiras da Santa Inquisição, morreu de outro jeito, mas morreu salvo. Mas tem um porém: Martinho Lutero não reformou todas as verdades. Todas as verdades que o chifre pequeno havia lançado por terra, ele não reformou. Mas as que ele reformou, sem dúvida, foram dirigidas por Deus. Foi a partir de então, irmãos, que surgiu a igreja luterana. E aí tem outras igrejas, que é chamada presbiteriana, batista, metodista, anglicana, igrejas tradicionais e igrejas protestantes, só que não reformaram todas as verdades. Essas igrejas ainda praticam coisas que o chifre pequeno estabeleceu e que não são bíblicas, e que nós veremos hoje. Amém? Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Podemos avançar? Amém. Irmãos queridos, o chifre pequeno foi chamado de o representante de Deus na terra. Irmãos queridos, é outra blasfêmia. Sabe por quê? Porque você pode ser o representante de Deus, humanamente falando. Sabe como? Sendo um instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Mas o único que é o representante oficial de Cristo na terra é o Espírito Santo, que é o Consolador. Ou seja, você não precisa ir a um homem para que esse homem lhe encaminhe a Deus. Não, você se ajoelha e o Espírito Santo intercede por você, diz a Bíblia, até com gemidos inexprimíveis. Porque Ele vai levar as nossas orações até o céu, e não um ser humano. Outra coisa, meus amigos, que aconteceu durante esses 1260 anos. O chifre pequeno, ele estabeleceu aquele dogma ou lei, enfim, chamado canonização dos mortos, dos santos mortos. E sabe o que é canonizar o morto? É tornar o morto santo. Sabe, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que nessa região de Danbury você conheça, se você conhece um homem chamado Francisco. Pega um Francisco aqui, mas se tiver coisa boa, viu? A ilustração é coisa boa. Então digamos que o Francisco mora aqui em Danbury, e esse Francisco é um homem bom, é um homem que ajuda as pessoas, reza na casa do povo, é um homem que todo mundo respeita, porque ele é um homem respeitável. E ele vai na casa da Maria, e a Maria está com um problema no braço direito, e o Francisco reza, e a Maria é curada. Aí o Joaquim vai até a casa do Francisco e fala: ô Francisco, você rezou e a Maria foi curada, agora eu estou com um problema no meu pé esquerdo, reza por mim. E o Francisco reza e o Joaquim é curado. Aí passa um tempo, o Joaquim morre. Aí o Fernando vai até o túmulo do Joaquim, do Francisco, e fala assim: ô Francisco, onde você está agora? Vou conversar com você. Você curou quando estava vivo, você curou a Maria e curou o Joaquim. Agora o meu filho está com um problema no intestino, e eu vou pedir para você interceder.
E para você curar o meu filho, diz o Fernando. E se você curar o meu filho, eu vou pagar uma promessa. Eu vou andar de joelhos, ou então vou carregar uma cruz nas costas, de Denbury a Nova York. Misericórdia. E passa um tempo, o filho do Fernando é curado. Aí atribui esse milagre ao Francisco. Aí outra pessoa vai lá e é curada